satisfação que damos início ao webinar Impacto da Tributação no Comércio Exterior, Oportunidades, promovido pela Funsex em parceria com a Comissão de Comércio Exterior da OAB São Paulo e por Chimanovitz Advogados. Gostaria de iniciar essa sessão agradecendo de maneira especial ao presidente da Funsex, Dr. Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, cujo apoio institucional foi essencial para a realização deste evento, e todos os participantes que estão nos prestigiando nesse webinar. Nossos sinceros agradecimentos também à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, na figura de sua Comissão de Comércio Exterior, pelo constante incentivo à difusão de conhecimento técnico e jurídico sobre temas de alta relevância. E é uma honra contar com a presença de dois renomados, Dr. Luiz Carlos Chimanovitz, superintendente de Compliance, Governança e Risco da Funsex, presidente da Comissão de Comércio Exterior e sócio fundador da Chimanovitz Advogados e líder em relações internacionais no setor jurídico, né? Presidente da Comissão de Comércio Exterior da OAB, tá? E o doutor Leonardo Branco, professor na Faculdade de Direito da UPM, pós-doutorando em Direito Econômico Aduaneiro USP, ex-vice-presidente da turma do CARF, presidente do IPDA e da Comissão de Direito Aduaneiro do IASP e colunista da Conjur. Coloco aqui para vocês também que no final das apresentações os painelistas estarão à disposição para responderem algumas perguntas. Sintam-se à vontade de fazer as perguntas ou levantando a mão ou colocando no chat, né? E meu nome é Miguel Lins, hoje eu serei o mediador deste evento, exerço a vice-presidência da Funsex, Think Tank em Comércio Exterior. A Fundação, só para atualizar a vocês que estão participando conosco, ela é um think tank, hoje atua em 3 grandes áreas, ou seja, apoio à internacionalização. Nós efetivamente a Fundação assumiu a vice-presidência da Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa. Ela tem hoje uma base na Europa, em Portugal, para fazer essa interface entre Brasil, Portugal, Europa, África e Ásia, através de Macau. Temos uma área de consultoria que faz estudos, pesquisas e projetos, tem o maior banco de dados de comércio exterior, que é o Funsex Data. Temos uma área de educação e acabamos de firmar um convênio aqui através do nosso diretor em São Paulo e também representante da Funsex no Uruguai, o Dr. João Carlos, que firmamos uma parceria com a FIA para fazer o primeiro MBA Master em Comércio Exterior, né? E, logicamente, nós temos cursos regulares de Comércio Exterior, promovidos pela própria Fundação. Temos a atividade de eventos, e temos vários eventos, né, customizados, o evento personalizado do ano em Comércio Exterior, que será realizado agora no 2º semestre. E temos também a atividade da nossa Revista Brasileira de Comércio Exterior, que é uma revista de temas técnicos, e que nós vamos ter a alegria também de contar aqui com um artigo do Dr. Leonardo Branco, em colaboração aqui com o nosso querido Dr. Luiz Carlos Chimanovitz. Então, e a Fundação tem como fundadores, né, ela ano que vem faz 50 anos, o Banco do Brasil, o BNDES, Caixa, Banco do Nordeste, Itaú, Santander, Vale, IRB, Petrobras e Banco Central, né? E temos um Conselho Superior com 35 presidentes e entidades que participam, né, como a Confederação Nacional da Indústria e as suas federações, Fiesp, Firjan, a CNC através da FEComércio, SEBRAE, Ministério das Relações Exteriores, Apex, entre outras entidades, né, os bancos como Bradesco, Huawei como empresa, Apivida, Siemens, entre demais empresas. Então, ficamos muito honrados
de poder contar com uma plateia tão nobre que está nos prestigiando hoje nesse webinar. E aí eu já tomo aqui a liberdade de passar a palavra para o nosso querido Luiz Carlos, para que ele possa passar uma visão e nos contextualizar como ele está vendo a reforma tributária e seus impactos no comércio exterior. Então, Luiz, a palavra é sua. Fico muito feliz de poder ter você aqui conosco, liderando esse painel. Obrigado, Miguel Lins. Obrigado, Leonardo Branco, por aceitar também o convite da FUNSEX, da Comissão de Comércio Exterior da OAB. Hoje vamos falar de um tema de suma importância, ainda mais nesse ambiente de comércio exterior, que é a reforma tributária, que já colocando aí para o Miguel, quer dizer, veio para ficar, tá certo, já vai produzir efeitos basicamente amanhã, né? Porque estamos falando de início em vigor já em 2026, 2026 já está aí, né? O que nós temos basicamente é a questão de unificação de tributos, então nós vamos ter a entrada em vigor da CBS, do IBS, quer dizer, a CBS vai agregar o PIS e a COFINS, o IBS vai agregar o ICMS e o ISS, não vai vir de solapão de uma vez só, mas como eu tenho dito, em suaves prestações mensais, né? Então, ao longo aí dos anos, mas já a partir de 2026, nós já começamos a ter, até 27, termos a extinção, né, do PIS e da COFINS com vigor pleno já da CBS, e a partir de 28 até 32, 33, nós já temos aí coexistindo os dois sistemas, gradativamente subindo, um descendo o outro em termos de percentual, alíquota de 10% cada um, o IBS com o ICMS e o ISS. Então, primeira coisa, unificação de tributos. Segunda coisa, como eu falei, uma alteração de alíquotas, né? Então, você está tendo uma federalização de tudo. A perspectiva é de uma tributação aí em torno de 26,7%, 27%, há quem diga até superior a 30%. Ainda dependemos de algumas leis complementares, da instalação formal do comitê gestor para isso. Há uma reforma com a reforma tributária na regra e apuração e retorno dos impostos. Então, em tese, eu creio que deve haver uma simplificação, a ideia é que haja uma simplificação do sistema, com uma maior competitividade internacional. O Léo vai falar um pouquinho na sequência sobre os desafios aí na questão das operações aduaneiras. Mas, basicamente, Miguel, para a gente começar, vamos circular aqui um pouquinho a palavra, essas são as mudanças preponderantes, né? Com a reforma. E aí eu queria passar um pouquinho para o Léo para explorar aqui a parte, um pouquinho aí do aduaneiro, para depois a gente começar a falar de providências práticas aí para o nosso público. Léo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, Miguel, pelo convite. Estou aqui com dois super especialistas. Estou falando aqui com vocês do Hotel Tivoli, Monfarrege, aqui em São Paulo, porque está tendo um congresso do IDEP. É um congresso gigantesco. E olha, eu vou falar para vocês, a única coisa que se discute aqui é reforma tributária, né? Então, está na ordem do dia, muita gente está falando, olha, vai ser o futuro a reforma tributária, mas não, já começou, a gente tem que se preocupar com ela. A gente tem alguns impactos, né? Para além dos tributos, quando a gente fala nesse tipo de reforma, então, para fazer até um link aqui com o que o Luiz trouxe, né? Quando a gente está num departamento jurídico da empresa, isso vai implicar uma revisão dos contratos, a gente vai ter que olhar os termos, as condições, mas empresas vão ter que se preocupar com a tecnologia da informação para fazer a adequação, né, dos sistemas de ERP, vai ter que pensar no split payments, a principal forma de extinção dos créditos tributários, dos tributos devidos, vai passar a ser por esse termo em inglês que a gente vai ficar acostumado a usar, o tal do split payments, né? A gente vai ter que fazer um compliance novo de dados fiscais.
Isso vai implicar para o departamento comercial também algumas preocupações, né? A gente vai ter que pensar na negociação com os clientes, porque a precificação vai mudar, o posicionamento do mercado vai mudar. E o próprio departamento financeiro. Se a gente tem uma diferença na precificação, a gente vai ter uma distinção na margem, na fixação das margens. A gente vai ter uma diferença agora nos regimes de fluxo de caixa, porque se a gente tem esse tal do split payment que ele vai fazer um recolhimento instantâneo do tributo, que vai acabar se beneficiando do estágio tecnológico em que a gente está, a gente vai ter que pensar como que vai ser o impacto disso no caixa da empresa. E isso vai ter uma implicação sobre os custos, né? Os custos, não só os custos intragrupo, mas também os custos dos bens e dos serviços. E isso a gente sabe, tem um impacto na logística da empresa. A gente vai pensar aqui numa empresa que está inserida em uma cadeia de fornecimento, no supply chain. A gente vai pensar aqui como que a gente vai começar a contratação dos fornecedores a partir de agora, diante de uma nova lógica. Então, a malha logística ela está inserida em um sistema tributário que vai se alterar, né? Então, quando a gente fala de modelagem de negócios, quando a gente fala de organização societária, tudo isso se altera. Então, por exemplo, se nós temos hoje muitas modelagens, né, que acabam buscando benefícios estaduais, estabelecimento de operações de importação, por exemplo, indiretas por encomenda, justamente para aproveitamento de sedes de trading, você coloca lá Minas Gerais para aproveitar o corredor de importações, ou Espírito Santo, ou Santa Catarina, isso vai deixar um pouco de fazer sentido a partir do momento que a gente tem um recolhimento diferenciado dos tributos. Então, a própria forma dos fluxos de importação, eles vão passar a ter uma diferença. E a gente sempre tem que pensar, quando a gente fala de importadores em especial, na relação com o próprio direito aduaneiro, porque dependendo de como eu monto a minha operação na importação, eu tenho uma exposição maior ou menor a risco. É óbvio, né? A gente sempre vai ter aqui um comportamento meio osmótico do contribuinte, do empresário. Você vai migrar sempre para um lugar que tem uma menor pressão fiscal. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente vai estruturar uma operação, a gente tem que ter um dever de transparência muito grande quando a gente fala em importação. Não só porque a gente tem aqui multas muito altas, mas porque a gente pode acabar incorrendo sem querer, e isso é mais comum do que a gente pensa, em alguns problemas de ocultação do real adquirente. E eu vou dizer, às vezes acontece sem querer, só que não tem uma modalidade inocente de ocultação. Se você ocultou sem querer o real adquirente de uma operação, de novo, isso é mais comum do que se pensa. A pena é uma pena muito alta. Na verdade, ela é a pena capital do direito aduaneiro. A gente fala que tributação tem multa muito alta, de 75% dos tributos, mas tem que tomar cuidado. A pena mais alta, quando nós falamos de direito aduaneiro, e eu não estou pensando aqui nem na parte criminal que ela existe, é de 100%. Do tributo? Não, do faturamento da empresa. Então, as penas de perdimento, né, elas são muito temidas justamente porque é muito comum a gente realizar uma modalidade de importação, sempre pensando aqui numa forma indireta, né? E muitas vezes você deveria negociar de outra forma. Eu vou dar um exemplo para isso ficar muito claro, né? É muito comum uma empresa, ela faz uma negociação com uma trading company, né? E ela fala, olha, eu vou precisar aqui fazer importação de tais e tais máquinas por um período de um ano. E ela faz um pedido. E essa trading, talvez por uma questão de custo, talvez por uma questão, muitas vezes, até de desinformação, ela acaba realizando uma importação direta. É uma importação direta para ela. Eu estou importando para mim. E depois ela faz um contrato de supply interno, ou seja, ela faz uma compra e venda de mercado doméstico interno para essa empresa que realizou a compra. Perceba que para o seller, para o fornecedor que está no exterior, que fez a venda, ele fez a venda para a trading que está no Brasil. E isso foi uma importação direta. Para o fisco, isso vai ser declarado da mesma maneira. E tudo foi pago, todos os tributos foram pagos,
Na verdade, às vezes a gente encontra alguns casos que a empresa pagou até mais do que deveria de tributos, mas nós estamos diante de uma típica ocultação do real adquirente. Qual é a implicação disso? Nós estamos diante de uma infração de ocultação do real adquirente mediante interposição fraudulenta. Esse tipo, né, essa infração aduaneira, ela é punida com perdimento da mercadoria. Mas eu já vendi a mercadoria. Então, nós vamos converter isso daí, esse valor que você pagou nessa importação, numa multa de 100% do valor da mercadoria importada. Se você colocar isso na lógica de uma empresa que faz importações desta forma nos últimos 5 anos, você acabou de dar shutdown na operação dessa empresa pelos últimos 5 anos. Você está dizendo o seguinte: ela está devendo o valor do faturamento dela dos últimos 5 anos, mais Selic, como nós sabemos, não está baixa. Né? Então, isso fora o aspecto criminal, fora as outras, né, consequências jurídicas que a gente pode ter para uma empresa como essa. Então, o que eu costumo dizer é: nós estamos no momento de reforma tributária, nós estamos no momento que as empresas elas querem reestruturar os seus negócios, porque, de novo, nós estamos inseridos aqui em malhas logísticas, nós temos aqui necessidades de cumprimento de contrato com clientes e com fornecedores, então nós queremos dar vazão a tudo isso da maneira mais econômica possível. Não é possível para empresas que fazem importações esquecerem da parte aduaneira. Muitas vezes você pega o melhor contratualista do mundo para fazer a adequação dos seus contratos. Muitas vezes você pega o melhor tributarista do mundo para buscar aqui um planejamento tributário. Mas muitas vezes essa empresa, que gastou muito dinheiro com excelentes advogados, não olhou para o aspecto aduaneiro. Isso é muito importante, porque as penas, como eu disse, são proibitivas, são muito grandes e as empresas elas acabam pagando um valor muito alto e inesperado. Eu vou falar para vocês, isso daqui é muito comum, no escritório eu costumo receber, às vezes, pessoas que querem fazer um double check nas operações, ou seja, levam lá a operação e a operação está muito bem estruturada e elas me dizem o seguinte: nós temos aqui uma postura extremamente conservadora na nossa empresa. Nós não queremos correr riscos, nós preferimos pagar a mais do que correr um risco, inclusive reputacional, porque eu não quero que depois digam que eu sou uma empresa sonegadora. Nós vamos fazer o double check na operação deles. E encontramos algumas estruturas que têm uma exposição a risco muito grande. Isso daí que a gente chama de risk assessment, né? Uma avaliação de risco que o advogado faz dessas operações, acaba revelando, muitas vezes, um risco que é como esse que eu acabei de trazer para vocês. Eu já tive que dar essa notícia, não uma vez só, para empresas, né, não brasileiras que acabavam tendo uma estrutura aqui no Brasil e que acabaram se surpreendendo com esse tipo de modelo. E por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo muito específico de importação indireta por meio de tradings. Então, eu tenho uma importação direta que sou eu que assumo o risco da operação. Eu tenho uma operação de importação indireta que ela pode ser por conta e ordem de um terceiro, e isso tem a cara de uma prestação de serviço. Eu contrato alguém para me ajudar a importar uma mercadoria, ou eu realizo uma operação de importação indireta por encomenda. Quando é por encomenda, é como se entrasse no estoque da empresa importadora, que assumiu o risco da operação, e ela, por sua vez, realizasse uma venda para mim. Então, perceba, a área tributária e a área aduaneira, elas são duas áreas que elas estão conectadas. Né? Eu tive a oportunidade de passar 8 anos no CARF como conselheiro da terceira sessão de julgamento. Lá, nós lidamos quase todos os dias, diuturnamente, com questões aduaneiras e tributárias. E é muito comum aparecerem ali empresas extremamente probas, extremamente conservadoras, que acabam incorrendo em multas altíssimas, altíssimas mesmo para os níveis dessas empresas de grande porte. Então, é muito feliz que a Consex ela traga essa discussão nesse momento, porque
essa preocupação, muitas vezes, nós não vemos. Nós vemos muita preocupação em entender a reforma tributária. Minha palestra aqui, né, no IDEP, né, aqui no congresso que eu estou, aqui em São Paulo, foi justamente sobre reforma tributária. Isso é muito importante, é algo que nós precisamos entender. Os advogados estão hoje auxiliando as empresas, né, nesse momento de transição em que nós nos encontramos. Mas isso deve ser feito conjuntamente nas empresas que pretendem realizar importações com a parte aduaneira e de comércio exterior. Então, é muito feliz essa proposta da FUNSEX de realizar esse evento. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado do meu Léo, amigo Luiz Carlos e do Miguel Lins para falar sobre esse tema. Léo, então, o que eu posso dessumir ali das suas considerações também é o seguinte, então, um recado para quem está conosco hoje, né? Todas as empresas e colegas que atuam no comércio exterior. Então, com a reforma tributária, se faz indispensável. Então, primeiro de tudo, uma revisão das estruturas contábeis e fiscais, né? Exato. Fiscais, contábeis, de maneira a ajustar, né, a estratégia, ela vai ter que ter Luiz, uma desculpe, contabilidade. repete, por favor, porque cortou o teu áudio. Se você puder repetir para que todos Tá tudo possam lhe certinho, Miguel? ouvir. Agora sim, Eu achei que fosse o meu, repete, por mas favor, isso mesmo. Não, então para que as peço pessoas perdão. possam lhe ouvir, Luiz, por favor. Vamos lá, Só um vou parênteses para repetir. aproveitar, saudar aqui o Matheus, que está aqui com a gente. O Matheus é um excelente conselheiro da terceira sessão, né? Um cara, um expoente lá do Sindicomes. Uma alegria muito grande ter um público tão dileto e tão especializado. Miguel, está me escutando? Estamos te escutando bem, Luiz. A palavra é Maravilha. sua. Não, só para aproveitar a balada do Léo de fazer a saudação, aproveitar para saudar em nome de todos os colegas aqui a presença no nosso webinar hoje do ministro Torquato Jardim, membro também ilustre da nossa Comissão de Comércio Exterior, que está nos prestigiando aqui, a quem, na figura do qual eu saúdo todos os amigos e colegas, tá bom? O que eu estava dizendo, Miguel, é que assim, então, necessidades prementes que as pessoas têm que se preocupar. Práticas, né? Então, você vai ter que ter uma revisão das estruturas contábeis e fiscais. Então, é fundamental você ter uma análise minuciosa de todas as operações contábeis, identificar os impactos da reforma em relação à legislação vigente. Veja, não é uma coisa que você vai fazer uma vez, você vai fazer ao longo do período todo, porque você está tendo mudanças ao longo do tempo. Segunda coisa, prática, capacitação e treinamento. Então, quem estiver na empresa, não apenas na controladoria, no fiscal, mas como o Léo falou, no comercial, suprimentos, financeiro, vai ter que se capacitar e treinar. E isto é crucial para a existência do negócio. Terceiro, planejamento tributário estratégico. Seja na questão aduaneira, seja nos reflexos internos e externos, porque tudo vai ter reflexo nos preços que vocês vão praticar. Ajuste dos contratos de fornecimentos e clientes, ainda mais contratos no comércio exterior, onde muitos são de médio e de longo prazo, com reflexos, às vezes, nem ponderados pela empresa, e que a pior coisa que vai ocorrer, Miguel, é ser pego aí sem ter se preparado, né? Então, como é que eu faço esse ajuste? Quer dizer, eu vou conseguir tomar crédito, eu não vou tomar? Qual vai ser a minha alíquota efetiva? Repassa ou não repassa isso? Como é que eu formo o meu preço? Porque simplesmente você pode acordar e tá frio, né? Então, vai ter que combinar com todos os clientes, fornecedores,
não é uma negociação que acontece em 5 minutos, é um processo que para eles também impacta isso, né? Consulta os especialistas, sejam colegas advogados, contadores, especialistas em comércio exterior, aduaneiro, financeiro, porque veja, numa reflexão dessa, as empresas vão passar pela análise de se o próprio negócio é viável ou não, se eu consigo lucrar ou não consigo lucrar, quais são os caminhos que eu vou fazer para isso. Outros últimos 2 itens que eu listaria como indispensáveis aqui nessa parte prática, o monitoramento contínuo das mudanças, e hoje você tem um ferramental técnico e humano para isso, e como o Léo falou, a integração da logística e do compliance, né? Então, ao contrário do que muita gente coloca, quer dizer, nós desejamos que tudo dê muito certo, né? Mas temos que pensar o seguinte, aí eu vou passar a bola para o Léo aqui para perguntar, Miguel, estou comentando também, que é o seguinte, a sensação que eu tenho, Léo, é o seguinte, acabou ou está em extinção no Brasil a fase de amadorismo. Ela não será mais perdoada. Ou seja, especialmente o nosso público de comércio exterior, é assim, é indispensável profissionalizar cada vez mais. Eu tenho repetido, veja se você concorda comigo, são 2 palavrinhas agora indispensáveis para sobreviver e para ter sucesso. Planejamento. Leonardo? Luiz, Estou ouvindo desculpa, agora. esse final cortou. Você falou planejamento, aí cortou em planejamento. Repete, por favor, na Desculpa, sequência. que as 2 palavrinhas básicas que estão agora devem nortear todos, planejamento e estratégia. Você concorda? É isso, Luiz. Eu acho que esse é o caminho, porque a partir de agora, a gente não vai ter sequer a possibilidade de sonegar. Quando a gente fala desse tal de split payment, parece uma expressão maluca, tecnológica, mas desculpa, a partir do fim desse ano vai começar a existir de verdade. Split payment, o que que é? É uma divisão de recebíveis. Né? Isso aqui vai mudar a estrutura do processo de cobrança do tributo. Parece uma coisa boba que eu estou dizendo, mas isso aqui é o coração do sistema, tá? Tem uma vantagem que você vai reduzir o custo de conformidade das empresas, porque uma grande parte das declarações vão ser com o imposto de renda, pré-preenchidas, né? Então, você só vai dar o check. Mas qual que é o sentido? Fiscalização e cobrança vão começar a acontecer em tempo real. Ou seja, nós vamos fiscalizar e cobrar ao mesmo tempo. Isso aqui é comum, tá? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um combate a algumas fraudes aqui. Existem vários modelos que os países adotam desse split payment, mas o do Brasil ele vai ser muito simples. Ele vai buscar aqui uma neutralidade. Isso é interessante, porque eu já recebi em alguns momentos queixas, né, no seguinte sentido: poxa, eu fui autuado, mas todo mundo faz assim. É óbvio que se isso chega para uma autoridade, a autoridade vai dizer: não é porque todo mundo faz assim que você vai fazer. É óbvio que vai vir essa bronca. Mas no meio disso tem um pedido de socorro, que é fiscalize todo mundo. Porque se você fiscalizar todo mundo, eu também vou poder recolher da maneira correta. Porque senão eu vou estar diante de uma prática de preço predatório, porque vão estar repassando a falta de custo do tributo para o preço do produto. Então, esse split payment ele vai ser muito importante, tá, gente? Ele vai ser algo que vai ter um documento de pagamento, que ele vai ter um código vinculado ao documento fiscal. E isso vai discriminar o que é tributo e o que é base de cálculo. Isso daqui vai ser automático. Então, qual que é a sequência? Vejam, olha só, eu vou trazer uma cronologia aqui, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas é assustador, tá?
Em 2024, a gente teve a apresentação dos projetos de lei para regulamentar a emenda constitucional que foi feita em 2023. Em 2023, a gente teve uma emenda 132, ela mudou o sistema tributário brasileiro. E a partir de 2024, nós tivemos a sua regulamentação. Em 2025 foi publicada uma lei, a Lei 214. Gente, essa Lei 214 mudou tudo. E o que ela vai trazer? Bom, ela vai trazer que no ano de 2025, nós não estamos falando do futuro, nós estamos falando deste ano, de 2025, nós vamos começar um período teste para algumas empresas. Mas cuidado, porque no ano de 2026 vai começar para todo mundo. Como é que vai ser esse período de teste para todo mundo? O período teste vai ser 0,9% de CBS, 0,1% de IBS. A CBS ela vai ser compensável com PIS e COFINS. O IBS ele vai ser dirigido para o comitê gestor. E você vai ter um recolhimento que é dispensado quando você cumprir a obrigação acessória. Em 2027, nós teremos a extinção do PIS e da COFINS. Nós teremos a extinção do IOF Seguros. E a gente vai começar a cobrar integralmente o CBS, o imposto seletivo. Nós vamos reduzir a zero o IPI. E o IBS ele vai começar pequenininho e ele vai crescendo até 2029. Por isso mesmo, né, que muita gente fala que esse é um problema que vai começar em 2033, quando o sistema velho vai ser totalmente abandonado e o sistema novo ele vai começar full, integral. Mas isso está errado. Está errado porque tudo vai começar no ano que vem. E aí a pergunta é: já foi feito esse estudo do impacto da tributação e da transição que vai ser feita para o sistema novo pela sua empresa? Porque isso vai impactar os seus contratos, a sua precificação, o seu TI, as suas declarações com a Receita Federal do Brasil. E se tiver alguma coisa errada, o momento de arrumar a casa é agora, porque este sistema ele é baseado na transparência total. É o momento, esse é o momento de arrumar a casa, de economizar tributos dentro da legalidade e de buscar um modelo que seja adequado e que seja viável para o seu negócio. Porque depois, quem perder o bonde vai perder muita coisa. Por quê? Os concorrentes eles têm ido atrás. Nós temos recebido hoje uma demanda de muitas empresas no seguinte sentido: vem aqui, né? Me dá um diagnóstico, como é que vai ficar, me explica como vai ficar, não é uma apresentação de como vai ficar a minha tributação, como é que vai ser alterada a minha tributação com relação à tributação do futuro que vai começar, e como é que vai ser esse período de transição. Como é que eu vou aproveitar os créditos para compensar os meus tributos? O que vai mudar realmente na minha vida? Me faz uma simulação de base 100 para eu tentar aplicar aqui. Ou melhor, me faz uma simulação real de como que estaria rodando esse sistema tributário novo hoje com o meu estoque, com o meu produto. Né? E aí eu quero fazer um comparativo, inclusive para ver se o meu negócio ainda é ou não viável. Né? E última pergunta, como que eu posso fazer para economizar? Gente, nós não podemos jogar fora o sistema antigo. O sistema antigo, se você encontrar um problema nele, você vai poder questionar esse sistema antigo de hoje para trás, nos últimos 5 anos. Ou seja, tudo que você recolheu errado, você pode pegar de volta, desde que você tenha recolhido nos últimos 5 anos. Esse é o período decadencial. Então, nosso sistema ele está sendo abandonado porque ele tem muitos problemas, inclusive de complexidade. Dá para eu questionar esse sistema e dizer, governo, eu recolhi mal, eu recolhi errado? Dá. E dá para pegar os últimos 5 anos sem problema algum. E dá para você, além disso, se adaptar para o sistema do futuro. Então, esse é um dos momentos mais dramáticos do sistema tributário brasileiro em mais de 50 anos. Maravilha. Eu gostaria de complementar o que você falou
né, sobre essa questão, né, do princípio de destino, não cumulatividade plena. Luiz, Também. desculpa, é possível você repetir que tá cortando a tua voz novamente? Agora voltou? Voltou? Voltou, Miguel? Alô? Alô? Eu tô com bastante dificuldade de ouvir, Luiz. Falhando um pouquinho, né? Infelizmente. Só para Mas aproveitar acho que eu aqui, enquanto o entendi. Luiz entra, tá, Léo? Eu queria aproveitar, já explorar com você a questão do split payment, que você colocou muito bem, né? O impacto disso para as empresas. Porque, pelo que eu entendo, ou seja, as empresas, na realidade, quando receberem o pagamento, né, efetivamente, uma parte desse pagamento já vai ser direcionada diretamente para o pagamento do imposto e ela vai receber o líquido de impostos. Gostaria que você confirmasse se esse entendimento tá correto, né? É E isso. que isso, logicamente, vai ter um impacto no fluxo de caixa muito grande, porque hoje ela emite a nota, mas o pagamento do imposto é a posteriori, não é na cabeça, né? Ou seja, e como fica também essa questão da transição dos créditos passados, né, que muitas empresas têm, né? Como elas usam esses créditos versus a nova tributação, né? E um terceiro ponto que você colocou muito bem foi a questão das tradings, né? Ou seja, que impacto isso vai ter realmente? Ou seja, as empresas, as trading companies vão ser um ônus, de fato, dentro do processo, vão ser um bônus, ou de que forma elas vão se posicionar para serem competitivas nesse processo de importação e no processo de exportação, né? Ou seja, como se dá isso, por favor? Claro, pois não, Miguel. Você colocou as questões-chave, tá? Elas são as que eu acredito que sejam a maior preocupação. São questões que nós recebemos todos os dias no escritório, justamente porque elas são importantes. Então, o split, pra vocês terem ideia, o governo está colocando tanta fé que esse mecanismo ele vai ser eficiente para recolhimento de tributos, e se hoje a alíquota está prevista de 26,5% a 28%, que é uma alíquota extremamente alta, né, de tributação de IVA dual, que é IBS e CBS, o governo diz, olha, isso aqui vai reduzir tanto sonegação, porque é óbvio, né, se você tem um sistema bancarizado, ou seja, nós não negociamos mais com dinheiro, né, nós perdemos a cartularidade, agora é tudo sistema financeiro, e se hoje o nosso sistema é bancarizado, é muito difícil para as empresas elas negociarem fora desse sistema. Então, a ideia do governo é isso vai reduzir tanto a sonegação que a arrecadação vai aumentar e com isso nós vamos diminuir a alíquota. Essa parte final do que eu falei eu não acredito, tá? Essa diminuição da alíquota, mas que vai ter uma diminuição considerável de sonegação, vai. Só que isso também vai ter um problema quanto ao fluxo de caixa, como o Miguel bem colocou, porque aqui a gente vai ter uma diminuição do gap que nós temos para pagar os tributos, ou seja, hoje eu trabalho com caixa, né? Então eu trabalho aqui com prazo de pagamento para acomodar os pagamentos, né, no meu fluxo, de maneira que aquilo faça sentido para a minha empresa, para eu conseguir pagar os meus fornecedores, para eu conseguir pagar o meu custo, as minhas despesas, né? Mas o split ele vai ser instantâneo. E olha, eu vou dizer, a gente não pode negligenciar o tamanho disso, tá? Porque o split ele vai operar para todos os meios de pagamento: cartão de crédito, Pix, TED, boleto, Drex. Drex, pouca gente sabe, pouca gente está ligada no que vai ser o Drex, mas o Drex ele vai poder usar o split. O Drex ele tem uma tecnologia, né, de rastreio blockchain que é muito interessante, porque no Drex eu vou poder condicionar uma operação. Eu vou dar um exemplo muito simples para todo mundo entender. Sabe aquele negócio de você vai comigo no cartório porque eu quero que você reconheça a firma por autenticidade do DUT, do carro, porque aí enquanto eu assino, você me dá a chave. Ó, o dinheiro está vindo nessa mão e a chave está vindo nessa mão. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para que a coisa aconteça de uma maneira simultânea e para que eu não tome um chapéu. Ou seja, eu pago e você não me transfere o DUT, o Drex.
ele é um sistema que ele vai permitir a gente fazer isso ao mesmo tempo, ou seja, é uma operação condicionada. O dinheiro só vai se você tiver a assinatura dentro desse sistema de blockchain. Nesse momento que você fizer a transmissão, tá, split payment. Pedaço vai para você, um pedaço vai para o governo, para o comitê gestor destes tributos. Isto é instantâneo. Então, todas as operações elas vão passar a ser instantâneas. Tem que tomar cuidado, porque a gente pensa com uma cabeça de outro momento, né? O pessoal jovem, o pessoal mais novo, já vê isso como uma realidade. Muitas vezes a gente olha para isso daí e a gente fala, isso é ficção científica. Gente, não é, tá? Tá acontecendo. Pix está aí. Nós temos um sistema bancarizado muito tecnológico e o Drex é o próximo passo. Vai ser o próximo Pix que nós teremos. Isso, eu vou dizer para vocês, não é novidade. Split Payment, essas empresas hoje já fazem. Mercado Livre já faz, Temu já faz, todos esses marketplaces já fazem. Quando a gente faz um pagamento lá no Mercado Livre para comprar alguma coisa, um pedaço do valor vai para o fornecedor da mercadoria. E uma parte, que é aquela relativa à comissão do Mercado Livre, vai para remunerar o Mercado Livre. Então, o Split Payment já existe, nós já temos esta tecnologia e ela impede que aconteça a inadimplência, justamente porque a ideia do governo é que exista uma unificação entre o sistema bancário de pagamentos e o sistema fiscal. Então, por que não vai ter a sonegação? O tributo ele é recolhido no momento da liquidação. Isso vai impedir a prática da nota calçada, da fraude de carrossel. O Luiz voltou? Não, eu estou aqui, estou te acompanhando. Vocês estão me vendo também, não? Estamos sim, estamos te vendo bem. Estamos te vendo Léo, bem. Teve um problema aqui, acho que de tempestade aqui perto, peço perdão, mas agora restaurou. Mas corroborando, Léo, o que você estava falando, essa questão do split payment é muito importante, porque você veja, vai forçar a turma a fazer um planejamento de caixa. Quer dizer, antes você tinha o recolhimento dos tributos num determinado dia do mês, fora o fato de você chegar e falar, olha, não tenho caixa. Eu vi alguns comentários aqui no chat, né? Sobre inadimplência. Então, simplificou nesse sentido, porque é o seguinte, você teve a disponibilidade financeira, automaticamente o tributo já está recolhido. Então, acabou a sonegação, acabou também a ginástica, né? De fluxo, falar, mas não entrou o dinheiro. Não tem, entrou. Então, o que eu estava falando, queria retomar, Léo, para você poder também comentar em cima, era o seguinte. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma tributação no destino e não na origem. Então, é uma mudança. As exportações vão ser todas desoneradas de tributos sobre o consumo. Então, as importações, quer dizer, serão tributadas integralmente na entrada, né? E a não cumulatividade plena permite o crédito de todos os tributos pagos na cadeia produtiva. A questão só, né, que você tinha comentado ali atrás, é a seguinte, por isso que eu falei de planejamento e estratégia, a maior parte das empresas, e o Léo falou lindamente a questão da matriz de risco, falou em risk assessment, é uma linguagem mais sofisticada, mas é a matriz de risco, precisa saber o seguinte, quais são as fases da minha cadeia produtiva? Boa parte das empresas nunca fizeram uma matriz de risco. Então, veja que provocação aqui para todos que nos escutam, né, Miguel? Que é a questão do seguinte, quais são os meus contratos? Quais são as relações que eu tenho na minha empresa? Pior, será que todas estão formalizadas ou não? Então, você deveria formalizar. Que tipo de relação ou de contrato vai me dar direito a crédito e quais não vão dar? A gente teve uma discussão lá na OAB de um eventual surgimento de pejotização. Ou seja, você tem estruturas do Simples ou
informais ou pessoais ou de micro e pequena empresa que, infelizmente, não vão sobreviver, porque elas não vão gerar direito a crédito, ou vão ter que migrar para um sistema de lucro presumido ou lucro real. Olha quanta coisa muda, né? Agora, é o que o Léo falou, nós teremos certamente uma simplificação, uma redução da burocracia, e provavelmente com uma eficiência muito maior nesse sentido. E aí eu queria perguntar, Léo, o que mais que você vê? Aí estamos encaminhando aí finalmente para deixar umas perguntas, como grandes mudanças aí, preocupações para a turma botar atenção, praticamente. Bom, tem muitas questões, né, que vão surgir a partir daqui, né? Então, a ideia é que, não tendo fato gerador, que a gente chama, ou seja, por exemplo, teve uma inadimplência, o cara não me pagou o produto, né? Não ocorra o split payment, mas se ele ocorrer, tem uma previsão aqui que muita gente está duvidando, né? Eu também, eu vou confessar que eu sou um pouco cético, né? Eu não sei como é que vai funcionar exatamente isso. Que vai haver uma devolução instantânea na conta da empresa, né? A gente duvidou também que a restituição do imposto de renda ia ser paga com Pix, né? E funciona, né? De alguma maneira funciona, mas a previsão da lei é uma devolução instantânea. Cá entre nós, isso aqui vai gerar bastante dúvida, porque hoje, o que acontece, né? E teve uma discussão hoje de manhã no IBDT sobre carga roubada, se deve ou não pagar ICMS. Parece que não, mas é um tema extremamente complicado de responder do ponto de vista jurídico, né? E aí, digamos que eu tenha uma carga roubada aqui com o IBS, com o CBS. Se o governo quer cobrar o split payment, como eu disse para vocês, se caiu o dinheiro, splitou, dividiu na hora e foi para o governo, foi para a conta do governo. Hoje, eu posso entrar com uma ação e dizer eu não quero pagar o ICMS porque minha carga foi roubada. Hoje, eu posso não pagar o ICMS e esperar chegar o auto de infração e me defender. O split payment não vai dar para fazer isso, tá? Então, a coisa vai ser instantânea. Ele vai me cobrar. A gente tem até um nome para isso, solve e repete. Paga e depois questiona. Ou seja, paga e depois a gente vê o que acontece com isso daqui. Isso é um problema. E existem vários problemas. Eu vou trazer um problema assim, palpável para a gente ver como que isso vai acontecer. Por exemplo, locação. Locação, hoje, não sofre tributação de consumo. Então, pensa no shopping center que aluga, né, os espaços para os lojistas. A gente não tem cobrança de IBS, CBS, a gente não tem PIS e COFINS, a gente não tem ICMS, mas agora vai ter. Agora vai ter o IBS, CBS. Né? E aí a gente começa a ver o comportamento do empresário, como ele muda, né? Porque eu estava até conversando com o setor do shopping center, né? Eles falam, doutor, é o seguinte, agora, sabe o que a gente está pensando em fazer? Hoje a gente repassa poucos custos para o lojista e a gente cobra um aluguel maior. A ideia é cobrar um aluguel menor e começar a repassar os custos para ele de maneira mais assertiva. Ou seja, ele vai começar a pagar a conta de luz, de segurança, de telefone, de etc., de faxina. Né? Veja, as bases econômicas vão se readequando. Nas importações e nas exportações isso também vai acontecer, tá? O que eu digo? A exportação, o que acontece? Imposto de importação não vai mexer, vai continuar igual o imposto de importação. Ele vai continuar igual porque o imposto de importação ele tem uma disciplina internacionalizada, ou seja, todos os países têm que obedecer a esse sistema. Agora, o resto vai acabar PIS de importação, COFINS de importação, IPI na importação e ICMS na importação. Vai virar tudo o quê? Vai virar só um tributo? Não vão virar 3. Quais são os 3 tributos que vão virar? Vai virar IBS na importação, CBS. Caiu? Acho que ele caiu um minuto aí, Luiz. Aí, aproveitando Só aqui. Complementar a frase dele, CBS e o imposto seletivo também, que é o IPI, né?
E Luiz, aí aproveitando aqui, o Antônio Neubauer fez uma pergunta que muito interessante, porque ele fala assim, o pagamento do split payment, né, sobre o valor recebido, ou se houver uma inadimplência, o cliente não pagar, paga-se o imposto? Como Não, na fica essa verdade, não, situação? Esse é o primeiro não. ponto. O segundo é como vai aproveitar os créditos, o crédito sobre o pagamento da importação, como vai funcionar esses créditos, desses impostos que você e o Léo aqui mencionaram, né? Então, na verdade, é assim, Miguel, essa questão do pagamento, veja, por mais que a gente está tendo no país aí algumas situações como a tributação de offshore, trust, que teve uma presunção, é quase uma presunção de lucro para antecipar uma tributação, uma coisa esdrúxula, mas, enfim, no comércio exterior e no geral, né, com o IBS e com o CBS, não vai ter isso daqui, né? Quer dizer, o que você vai ter é com a liquidação financeira. Teve a disponibilidade financeira, aí sim você tem a tributação. Então, quer dizer, se você tiver uma inadimplência, quando ocorrer a adimplência, é que você vai sofrer a tributação pelo split payment, quer dizer, no sistema, né? O segundo ponto que o Antônio colocou, o que seria? Ah, o Léo voltou. O que seria o segundo Ele ponto? colocou aqui como vai se aproveitar os créditos sobre o pagamento na importação, ou seja, pagou-se, né? Você comentou dos três créditos. Como você Isso. utiliza esses créditos? Como é feita essa utilização dos créditos? A empresa se acredita e pode compensar, ou na realidade é custo? Como fica essa questão? Vai lá, Léo. Bom, caiu aqui, né? Mas veja, então nós vamos ter esses três tributos na importação e eles vão gerar crédito, né? Então, essa é uma das questões mais importantes para a gente agora, principalmente na fase de transição. Eu vou poder aproveitar aquele crédito PIS e COFINS que eu tenho aqui acumulado para pagar o IVA novo, o IBS-CBS, eu vou poder aproveitar um com o outro, mesmo com alíquotas diferentes, bases diferentes. Gente, isso aqui são questões importantes, tá? Que a gente está lidando todos os dias, mas a ideia, quando a coisa estiver funcionando 100%, é que a apropriação seja ampla, ou seja, nós vamos ter uma apropriação ampla de créditos. Raríssimas são as exceções. Então, tem uma questão só que o crédito não vai estar vinculado ao efetivo recolhimento do tributo até que o split payment esteja totalmente instituído no Brasil, né? Mas a ideia é que a gente tenha essa apropriação integral dos créditos já automatizado. Então, se a gente vai ter esse percentual de 26,5% a 28% incidindo em uma operação de comércio exterior, então eu fiz a importação, eu paguei meu imposto de importação e, além disso, eu ainda tenho que pagar 26,5% sobre IBS e CBS. Beleza, esse pagamento ele vai ser feito da maneira como ele é feito hoje. Isso não vai ter uma alteração, vai ser débito em conta direto naquele momento em que eu anunciar a presença de carga e registrar a declaração de importação. No momento que realizar a venda, né, desse produto para o meu cliente no Brasil, numa operação doméstica, eu vou ter o automático creditamento desses 26,5%. Ou seja, eu não vou precisar escriturar isso. Isso já vai estar no sistema, né, da própria Receita Federal do Brasil, do Comitê Gestor, lá indicado que eu tenho um crédito de 26,5%. Quando eu for recolher 26,5% na saída, eu vou ter um encontro de contas e o meu pagamento efetivo, ou seja, o meu débito em conta, vai ser a diferença daquilo. E aí vai ser realizado o pagamento. De novo, isso pode trazer vários problemas, tá? Mas essa é a forma como eles estão idealizando esse sistema. A gente só vai ter certeza absoluta se isso vai funcionar bem no ano que vem. Esse ano com algumas empresas teste, mas as empresas teste é laboratório. A gente não pode confiar em teste de laboratório, né? Porque a gente tem que confiar no que vai ser vida real. Vida real é no ano que vem. Mas a gente tem que estar preparado. Então, essas empresas, né, que não vão fazer o teste,
elas já estão se preparando para saber como é que vai ficar o impacto financeiro disso no meu mês a mês, no meu fluxo de caixa. É isso que eu quero saber. Correto. E qual vai ser o impacto de carga tributária? Vai aumentar a carga tributária ou não vai? Eu vou ter imposto seletivo na importação ou não vou? Imposto seletivo. Produtos problemáticos para o meio ambiente e bebidas alcoólicas. Foram eleitos como os inimigos número 1 do fisco, tá? Esses são os inimigos. Está fora disso aqui, você não vai ter imposto seletivo. Não vai ter imposto seletivo. Eu vou continuar pagando IPI na importação, PIS/COFINS na importação? Vai, até que eles sejam extintos lá na frente, em 2027. 2027 para 2028 vai ser a virada. Esse é o momento da gente se preparar, tá? E Léo e Luiz, tem uma pergunta aqui: o crédito será vinculado ao produto ou ao CNPJ? Quem tem o crédito? É o CNPJ? CNPJ, o A CNPJ vai ter empresa. o crédito, vai ser A empresa, né? centralizado, unificado a empresa. A empresa ela vai ter o crédito, tá? Não pode ser para o produto. É interessante, essa pergunta deve ser de alguém que faz importação, porque a importação está sempre vinculada ao produto, né? Quando a Isso. gente olha para o aduaneiro, a gente olha produto a produto, né? Mas quando a gente pensa em imposto de renda, e vai ser uma lógica meio de competência aqui, a gente vai pensar na empresa. Então, a empresa tem Isso. esses créditos, ela vai se aproveitar desses créditos. A diferença vai ser, eu não vou esperar eu acumular os créditos para então fazer uma compensação. Essa compensação é prévia no momento que acontece ou a operação ou o efetivo pagamento. Ô, Miguel, só complementando o que o Léo colocou aqui, e vai atender também às expectativas do Antônio, é o seguinte, né? Ele coloca lá como é que vai aproveitar os créditos, né? Então, assim, essa análise é até um passinho antes, Antônio. Tem que ver se vai ter crédito, porque se não tem, você não tem o que aproveitar. E aí é que está a chave, porque em muitos casos você vai ter que rever essa relação contratual que você tenha, porque pode ser que num tipo de relação isto te gere um crédito, e aí você vai fazer essa continha que o Léo explicou brilhantemente, mas se você não fizer o dever de casa, você pode estar sem o crédito. E aí você que arcou com a brincadeira toda, da cadeia toda, né? Então, muitos tributaristas têm dito que não vai ter aumento de carga tributária, mas vai ter uma redistribuição. Porque, no final, era uma clama geral de que a indústria tinha uma carga exacerbada em relação a outros segmentos econômicos, né? Na verdade, eu creio que você vai ter um aumento, e eu também, assim como o Léo, duvido de, ao longo destes anos todos da implementação do sistema, número um, se vai ter redução da alíquota desses 27 ou 30 para 20 ou coisa assim, e pior, como é que você vai acompanhar os preços para fazer os industriais repassarem esses preços para o consumidor, esse desconto desta redução de alíquota para o consumidor. Mas é isso, nosso dever aí, enquanto advogados, nós vamos estar vigiando, vamos estar acompanhando e vamos estar questionando, né, para que seja efetivamente simbolize aí uma redução do contencioso tributário. Aqui entre nós, eu particularmente acho que, num primeiro momento, isso vai ter um incremento do contencioso tributário antes de ter essa redução. Mas vamos ser otimistas aí, dar mais um voto de confiança, né? Perfeito, Luiz. O João Carlos, que é o nosso diretor aqui em São Paulo e no Uruguai, estava querendo também fazer uma pergunta. Eu queria também agradecer aqui a participação do nosso diretor em Minas, o Cláudio Mota, também a participação do Lorival Neri, que é sócio da Link One, uma empresa assim espetacular, entre os demais participantes aqui desse webinar. João, eu passo aqui a palavra para você fazer a pergunta, por favor. Enquanto o João não faz aqui a pergunta, eu passo aqui a pergunta que o Matheus está fazendo, é qual a perspectiva dos regimes aduaneiros especiais com os novos impostos? Perspectiva Ah, de boa. mudança em eventual inadimplência, novos lançamentos.
e ele aqui está dando os parabéns, né? Excepcional a apresentação. Então, reforço aqui ao Luiz Carlos e ao Leonardo. Parabéns mesmo, alto nível aqui a apresentação de vocês. Obrigado, Matheus, pela tua pergunta. Passo então para o Luiz e para o Léo aqui Boa. responderem. Não, excelente. Matheus, excelente pergunta, como sempre, né? Levantando a bola de algo que eu sei que ele já sabe, mas eu acho importante a gente falar de regimes porque é uma preocupação dos empresários. Porque os regimes estaduais não deixar de ser uma preocupação. Ou seja, a gente vai dar adeus aos regimes estaduais. Eles vão deixar de fazer sentido. Você quer fazer um planejamento envolvendo corredor de importação, Espírito Santo, Santa Catarina? Você tem uma janela de 2 anos para aproveitar. No máximo 3, 4 anos de aproveitamento. Então tem que ver se vale a pena. Agora, veja, os regimes aduaneiros federais, eles vão continuar. Eles não podem mudar porque são os regimes gerais que nós temos no mundo todo. Então, aqui eu vou chamar a atenção para outra coisa que muita gente não está falando. Eu sou presidente da Comissão de Direito Aduaneiro do IASP. E lá, nós fizemos um evento, assim que saiu, sobre a Lei Geral do Comércio Exterior. Ela é paralela à reforma tributária, mas já está acontecendo e está no Congresso para ser aprovado. A gente chamou todos os redatores do anteprojeto desta lei. Os redatores não tem ninguém da sociedade civil, são só auditores fiscais e analistas de comércio exterior do MIDIC, tá? E aí, lá nessa lei de comércio exterior, olha, eu achei ela muito positiva, tá? Porque ela trouxe a manutenção dos regimes, ela trouxe um regime aduaneiro comum e ela separou alguns regimes especiais. Então, regime, por exemplo, que a gente vai ter, regime de depósito aduaneiro. Então, a gente vai ter o depósito aduaneiro, o depósito afiançado, a gente vai ter a loja franca, o entreposto, né? O entreposto aduaneiro, tudo isso vai continuar. A gente vai ter o regime de permanência temporária. O cara que vem vai embora. É o RAT, regime de admissão temporária, né? Que pouca gente conhece, mas muitas empresas que causa muitos transtornos, como vocês sabem. O regime de exportação temporária vai continuar. E os regimes de aperfeiçoamento, drawback, admissão temporária para aperfeiçoamento, e aqueles regimes aduaneiros de áreas especiais, zona de processamento e exportação, área de livre comércio e zona franca de Manaus. São todos regimes aduaneiros que vão continuar, mas regimes que não vão poder acabar. Repetro não vai poder acabar, Repetro expede. Reporto, a gente teve o programa da BR do Mar, o programa Mover, daí, ele é muito importante, voltado a reduzir pegada de carbono, inclusive, né? Substituição energética aqui para produtos com maior eficiência energética. Tudo isso, gente, tá aqui nesse bolo, tá? Da reforma tributária e da reforma do... Os dois andam juntos, não tem jeito. Quando a gente muda a tributação da importação, a gente sabe que o importador vai ter que se mexer. E até uma pergunta resgatando aqui do Miguel, né, que ele trouxe, sobre as trades. As trades vão continuar muito importantes, tá? Muito importantes. Eles são parceiros importantíssimos. Lá tem muita gente muito competente em trades. A gente tem um diálogo todos os dias com as trading companies, porque elas são empresas especializadas em importação e exportação. Agora, não adianta simplesmente eu ir lá e contratar a trading. Ela vai te dar o apoio operacional, logístico, ela vai te dar, evidentemente, toda a experiência que ela tem, mas muitas vezes é importante separar para entender a operação do cara. De novo, eu disse aqui, eu atendo todos os dias gente que vem aqui com um desenho extremamente conservador e que está trazendo o risco de chegar ao auditor fiscal amanhã e falar, olha, eu vou dar perdimento aqui em tudo isso daqui. E uma outra coisa, tá? Que eu acho que é importante a gente trazer. Aproveitar o que a gente tem hoje. Como assim aproveitar o que a gente tem hoje? Tem uma série de oportunidades importantes, legais, que o governo te permite. Por exemplo, ex-tarifário. Veja se você não é importador de bens de capital, se você não pode requerer uma redução tarifária. O que é isso? É pagar zero de imposto de importação, no limite. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente não produz esse produto que você está importando. Então, para que o Brasil ele vai dificultar uma importação? Ele baixa. Isso tem todo um pleito que tem que ser feito para o MINDIC, para o Ministério da Indústria e Desenvolvimento.
E além disso, tem outras coisas. Tem muita coisa para fazer. Tem ações que dá para entrar? Tem ações que dá para entrar para você economizar tributos. Ou seja, o mercado do comércio exterior ele é muito maltratado. A empresa, a indústria nacional que precisa importar e o importador que importa para vender, que são duas categorias diferentes que a gente tem aqui, que muitas vezes são a mesma categoria, eles são muito maltratados, porque pouca gente se especializa nesse setor. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter organismos como a Fonseca que vão promover um debate como esse, que está pensando o que eu posso fazer para me tornar mais competitivo. E para quê? Para quê? Para o Brasil ser mais competitivo. Para a gente ter empresas que estão aqui habilitadas para concorrer com as empresas do exterior, em pé de igualdade. Mas para fazer isso, a gente precisa diminuir os custos tributários, a gente precisa diminuir o risco do empresário de tomar uma autuação amanhã. E muitas vezes isso ocorre por desconhecimento técnico da pessoa que assessora o empresário. Então, parabéns de novo, viu, Miguel e Luiz, pelo evento, viu? Quem dera a gente tivesse mais espaço para falar a respeito desses temas. Nós é que agradecemos, Léo. Assim, o assunto é tão interessante que nós vamos fazer vários eventos e você vai voltar a estar aqui conosco, entendeu? Então, isso aqui é só um início, né? E realmente a gente fica muito animado, né, em ter esse esclarecimento de fato, ou seja, a mensagem que você passou e do próprio Luiz é que o empresário vai ter que tratar isso de forma muito profissional, porque se não É tratar de isso. forma profissional, de fato, ele vai ter um impacto muito grande nessa mudança, né? E aí eu passo Até, aqui Miguel, rapidamente para o Luiz falar, ou seja, Luiz, assim, para que o empresário, né, depois desse webinar tão enriquecedor, quais são os next steps? O que, que o empresário tem que fazer de forma profissional realmente agora para poder, né, avançar de forma segura nesses temas? perfeito. Primeira coisa, Miguel, chorar um pouco, né? Porque vai ter que, vai ter que reconhecer que não vai, acabou a fase de. Eu tô com uma frase maravilhosa para o empresário ficar na cabeça, que é a seguinte: a vida não é fast food, a vida é agricultura. Não vai chegar e vai estar pronto e já vai comer. Vai ter que arar a terra, vai ter que semear, adubar, plantar, regar, até colher. E a gente, eu e o Léo, temos pregado isso, que é o seguinte: acabou o sistema do tá pronto, faz de qualquer jeito que vai, isso não vai mais existir. Não vai ter mais espaço. Veja, nós estamos numa fase que esse momento não se repete todos os dias, né? Nós estamos vendo reforma tributária, mais tarifaço do Trump, mais uma potencial tributação de dividendos. Então, assim, é uma conjunção dos astros aqui para que as pessoas entendam o seguinte: veja, de uma crise, de uma situação de estresse, de tantas mudanças, como é que eu faço para sair mais forte? Enfrentando, como eu falei, com planejamento, com estratégia, mas com muita humildade. E entender o seguinte: eu preciso de ferramentas, eu preciso de gente, eu preciso me cercar de pessoas competentes, com conhecimento que possam me ajudar a chegar lá. Com certeza, o pequeno e o médio vão ter dificuldade, vão ter, mas infelizmente todos terão que fazer o seu dever de casa, do pequenininho ao grande. E isto pode gerar oportunidades, Miguel, seja de fusão e aquisição, de trazer a cultura de conselho para dentro da empresa, seja um consultor do próprio negócio, da parte financeira, da parte tributária, da parte aduaneira, para que você possa tomar as decisões mais acertadas. Como o nosso tempo aqui é restrito, eu ia sugerir, estou vendo aqui a turma perguntar, Miguel, eu coloquei o e-mail da nossa superintendência aqui no Ótimo. chat para todo Eu mundo. vi,
eu vi também, né, e a gente vai repetir agora no final. Só queria permitir agora o João, que estava realmente também com problemas técnicos, dele fazer a pergunta para a gente finalizar e a gente passa novamente os e-mails para que a gente possa entrar em contato, né, e as pessoas possam entrar em contato para a gente poder fazer o follow-up desse evento tão rico de hoje. João, está nos ouvindo agora? Sim, muito obrigado. Está me ouvindo bem agora? Perfeito. Ok. Em Perfeito, primeiro lugar, eu João. quero parabenizar a FUNSEX, na pessoa do seu presidente, Antônio Carlos, Miguel Lins, como vice-presidente, e a ótima apresentação do Dr. Leonardo e do Dr. Luiz Carlos, realmente de altíssimo nível. Precisamos repetir porque tem outros tópicos muito interessantes dessa área. Essa é uma área, assim, interessantíssima e cheia de detalhes, né? E não querendo tomar muito mais tempo, eu quero fazer uma pergunta, sabe, de provocação, que seria o seguinte: a quem interessa essa complexidade nessa legislação de importação e exportação que a gente não vê em país nenhum, né? Antes dessa live, eu estava conversando com o doutor Luiz, sabe, sobre a questão da compra para fins de exportação. Por que eu, um empresário que tem uma loja, tem um estoque de produto, não posso... Bom, agora não vou vender mais no mercado interno, vou vender para o meu colega aqui do Uruguai, que ele está precisando disso. Não posso, né? Porque esses impostos, sabe, não são retornáveis. E essa é a pergunta: por que é tão complexa? A quem interessa a complexidade, não só em termos de impostos, mas de operacionalidade também, né? João, Ouvi aqui, acho que o doutor Leonardo falar de você ocultar o real importador. Isso é dizer que nós somos bandidos de antemão. Ou a minha visão é incorreta, né? Quer dizer, nós exportadores somos criminosos, porque se você fizer algo errado, você está ocultando. Pô, com, com essa complexidade e agora com IA e com tudo informatizado, não dá para esconder nada. Então, pergunto, a quem interessa toda essa complexidade? João, como eu não sou um otimista nessa matéria, a gente falou fora do ar aqui, é o seguinte: infelizmente, eu falei que a palavra do momento é planejamento e estratégia. Nós não temos isso em quem faz as leis no nosso país. Por isso que nós somos o país do contencioso. É o único país do mundo que tem uma vara da Justiça Federal no aeroporto de Guarulhos. Ou seja, bem-vindo ao país do contencioso. Então, assim, não faltam advogados no país, faltam engenheiros, né? Faltam técnicos, e especialmente dentre os nossos legisladores e mesmo dentro do executivo, falta gente gabaritada, capacitada, com conhecimento técnico, que ajudar a fazer. Veja que essa reforma tributária, que é objeto do nosso call de hoje, teve a contribuição de inúmeras pessoas, participação de gente de toda sorte, representando indústria, comércio, serviço, mas no final acaba tendo que ser costurado, porque nós estamos no regime democrático, não inventaram coisa melhor do que isso, graças a Deus, que faz parte do debate, faz parte do aperfeiçoamento. Seria lindo, né, João? Um país dos sonhos, e eu não conheço o país dos sonhos, acho que ele não existe, no sistema solar, pelo menos, né? Que faça tudo e funcione a mil maravilhas, né? Então, aqui é o país, né, em que a gente vai botar, é o que dá para fazer, e vai se aperfeiçoando com debate, com discussão, com inconstitucionalidades e ilegalidades. É assim que nós construímos a nossa democracia, né? Então, essa é a nossa receita. Eu acho que não vai ser muito diferente com a reforma, não sei se o Léo discorda. Não, concordo. E eu vou dizer, assim que eu saí do CAF, meu primeiro cliente era um cliente europeu, e aí
a gente fez uma análise dos fluxos de importação dele, e ele era uma empresa grande, que tinha um faturamento de 500 milhões por ano, era o principal, era o líder do setor dele, e é ainda o líder do setor dele, e nós detectamos um risco de ocultação do real adquirente. Nós dissemos para ele, olha, a forma como você estruturou a sua operação, e isso que ele tinha passado por big firmas, tá? Ele contratou escritórios gigantes para fazer os contratos. E os contratos estavam de um jeito que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida. Super bem feito. Só que o problema é que eles refletiam uma operação que foi desenhada de uma maneira que ia dar interposição fraudulenta. E a gente falou, olha, você está correndo risco. Ele perguntou, posso retificar os últimos 5 anos? Não, porque a operação já aconteceu, o dano ao controle aduaneiro já aconteceu. Então, eu corro o risco de amanhã chegar um fiscal aqui, me autuar e pegar o meu faturamento dos últimos 5 anos e ainda ter processo criminal? Altera sim. E ele perguntou o que é isso. E eu respondi, isso é uma interposição fraudulenta. Uma reunião em inglês ainda, que não é a sua língua natal, por melhor que você fale, você não tem a mesma flexibilidade que você tem na sua língua que você cresceu falando. E, veja, um dos diretores se levantou da mesa. Foi uma das reuniões mais tensas que eu participei na minha vida. Ele me perguntou, o senhor está dizendo que eu sou um fraudador? Era um senhor de mais de 80 anos, que evidentemente passou a vida trabalhando para estruturar uma empresa daquele porte. E que cara eu tenho de dizer que no meu país nós temos, né, o artigo que o doutor Matheus trouxe aqui no chat, o 689, que diz que haverá perdimento porque você é um fraudador. Como que eu vou chamar de fraudador, né, uma empresa que estruturou uma operação extremamente complexa, que causa dúvida até os especialistas que estudam há anos essa matéria, e eu vou falar que ele é um fraudador, porque ele estruturou de uma maneira que eu discordo. Isso é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Então, a gente realmente precisa rever a legislação aduaneira, essas penas que existem e essa complexidade. A complexidade na importação, eu sempre digo, ela reflete a complexidade da tributação interna de um país. Então, que a gente melhore a tributação interna no nosso país para que o importador ele não sofra as mesmas agruras que sofre o contribuinte doméstico. Né? Então, não sei a quem atende. Infelizmente, é a forma como nós nos estruturamos aqui no país. Eu espero que melhore. Eu não costumo ser tão otimista com relação a isso, mas espero que alguma coisa melhore. Queria agradecer aqui ao Dr. Leonardo Branco, ao Dr. Luiz Carlos Chimanovitz e a todos que participaram desse webinar, ou seja, foi realmente de altíssimo nível, muito esclarecedor. Sabemos aqui como a palavra é planejamento, né, e estratégia para fazer execução, né? Então, é o próximo dever de casa. E em breve a gente vai estar fazendo um novo webinar, ou seja, sobre esse tema tão complexo, dentro desse esclarecimento que a gente está passando ao mercado. Então, em nome da Fundação, do seu presidente Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, de toda a diretoria, agradecemos a participação de todos e em breve estaremos juntos novamente. Uma boa noite, uma ótima semana e muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Léo. Fiquem com Deus. Ótima semana. Ótima semana a todos. Um abraço. Parabéns, obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado. Uma boa noite. Boa semana.